Oi, queridas e queridos. É muito bom estar aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que eu adoro e que todos vocês já devem ter me ouvido falar muito por aí, porque essa é uma das coisas que a gente sempre pergunta, né? Então, começou o acompanhamento, eu já tô lá perguntando: quanto que tu dorme por noite? Como é que funciona? Não sei o quê, né? E eu já queria deixar uma coisa muito clara, assim, sobre a parte mais prática relacionada ao sono, tá? Que é necessário, sim, que a gente entenda que cada contexto é um contexto. Então, por mais que a gente tenha recomendações, né, tenha indicações já quantas horas devem ser dormidas por noite, para que a gente tenha né, os benefícios do sono ali associados, a gente tem que entender que as realidades elas são muito diferentes. Então, eu atendo muitas mamães que têm bebês ainda novinhos e não conseguem dormir por conta disso. A gente entende que existem, nossa, pessoas que estão na faculdade e tem dias em que não conseguem dormir. Então, para quem que é voltada essa aula, tá? Para todo mundo, na verdade, que tem como objetivo melhorar o seu sono. E eu não digo assim, melhorar o sono e seguir a recomendação de 8 horas. Não. Se tu dorme 4, dormir 5, 6 horas já é um progresso, porque tu já tá dormindo uma ou duas horas a mais na noite. Se tu dorme 6 e passa a dormir 7, isso já é um outro grande progresso. Então, o que eu queria muito com essa aula? Que vocês entendessem a importância disso, porque eu acho que o sono é algo muito negligenciado por nós muitas vezes. Então, o que eu vou deixar de fazer dentro do meu dia super corrido? O que eu posso aqui abrir mão um pouquinho para dar conta de não sei o quê? Vou diminuir meu sono, vou dormir 2 horas a menos. Só que o problema não tá em tu fazer isso uma vez, né? O problema tá em a gente fazer isso de forma recorrente, a longo prazo, e todas as noites deixar de dormir um pouquinho, aí chega final de semana, não consegue recuperar esse sono que foi perdido, e quando tu vê, tu tá dormindo há anos, pouquíssimas horas por noite, né? Tem até aquela frase, que é a maior mentira que existe, que fala, trabalhe enquanto eles dormem. Não, tá, gente? Não, porque o sono é algo extremamente importante em se tratando das nossas questões fisiológicas, em se tratando das nossas questões cognitivas e tudo. E por que o sono é importante? Vamos começar, né? Uma das coisas que é muito importante ser dita é que todas as espécies do nosso planeta, espécies animais, dormem, né? E aí vai daquilo de a gente pensar. A evolução foi tão sábia, né, em tirar coisas desnecessárias da vida das espécies ao longo dos milhares de anos em que a gente está aqui na Terra. Por que o sono não saiu? Né? Se é um momento em que a gente tá lá, fica mais vulnerável, os animais principalmente podem lá ser atacados por outros, pelos seus predadores. Então, por que o sono não sai, né, da fisiologia do reino animal ao longo da evolução? Simplesmente porque ele também é extremamente importante. Então, a níveis evolutivos, o sono é algo que permanece. E aí entra aquela questão, né, de que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. É um tempo extremamente considerável. Então, não seria à toa que ele estaria ali incluso dentro dos nossos dias, né, fazendo parte da nossa rotina e tendo que ser executado todos os dias, tá? E aí, quais são os mecanismos que a gente tem para controlar o sono? O mais importante deles, e que provavelmente vocês já ouviram ao longo dos anos por aí, em qualquer lugar, é o ciclo circadiano, que é algo que todos os animais basicamente respeitam. A gente entende que existem animais noturnos que têm o comportamento diferente em relação ao ciclo circadiano, mas o ciclo circadiano é algo universal. Universal no caso não, né? Mundial, digamos assim. Por quê? O ciclo circadiano, ele se baseia na claridade. Ele vai se basear na luz do sol para dizer quando é hora de acordar e quando é hora de dormir, né? Então, por que os animais geralmente têm o mesmo comportamento de, começa a clarear, a gente desperta, vive a nossa vida, fica sem sono, começa a baixar a luz, a gente começa a se recolher também, né? Esse é o normal de todos os animais e sempre foi o nosso normal também. A menos, né? Isso foi modificado, digamos assim, quando a gente começou, principalmente com a exposição excessiva a luzes, né? A gente pode falar, claro, das luzes artificiais como um todo, né? Em locais, postes e tudo isso, então a gente vive numa claridade muito maior quando chega o horário da noite, mas a gente também precisa falar disso aqui, ó, dos celulares, das telas, da exposição excessiva que a gente tem a esses aparelhos que fazem com que o nosso ciclo circadiano ele fique um pouco confuso nesse contexto geral. Então, quando a gente fala sobre, Vitória, o que eu posso fazer para começar a melhorar um pouco meu sono? Porque chega na hora que era para eu dormir e eu não tenho sono.
primeira coisa que tu pode fazer é diminuir a tua exposição a luzes brancas, principalmente. Então, tá na tua casa, tem muita claridade, diminui isso. Acende um abajurzinho amarelo ali num canto, evita de ficar no celular, baixa a tela o brilho das coisas que tu tá usando se tu precisa usar, gera um ambiente menos estressante para ti, porque aquilo vai começar naturalmente a te despertar um pouco mais de sono. O ciclo circadiano ele funciona, né? Então, através dessa claridade, uma coisa que é muito importante também, que a gente faz demais, né? É a questão de não se expor à luz logo de manhã. Então, a gente deixa o relógio nos acordar e não deixa a claridade nos acordar. E é claro, né? A gente entende que isso é algo extremamente é, comum no contexto que a gente tem de vida, de sociedade hoje, mas é algo que deveria ser levado em conta também. Então, sempre que tu tiver a oportunidade de respeitar o teu ciclo circadiano, ficar exposto à luz logo de manhã, começar a diminuir essa exposição à luzes também à noite, tudo isso vai favorecer muito para que o teu corpo como um todo, né, esse ciclo, ele funcione da forma adequada. Uma das partes mais importantes do ciclo circadiano é a melatonina, que está em alguns pontinhos aqui. Porque a melatonina, ela é um neurotransmissor que vai aumentar no nosso organismo e vai começar a gerar um sinal de que, ó, tá chegando próximo da hora de dormir. Quando a gente tem essa alta exposição a luzes, a gente tem uma confusão nessa liberação de melatonina e aí o corpo não sabe se é para liberar melatonina, se não é, que horas são, o que tá acontecendo, e aí nasce essa confusão, né? A gente também tem algumas adaptações fisiológicas, né, relacionadas ao ciclo circadiano, principalmente relacionadas ali à temperatura corporal. Então, quando a gente está dormindo, ali na hora do sono em si, a temperatura corporal baixa, quando a gente acorda, ela aumenta para que a gente esteja também mais desperto. Outra parte muito importante do sono, né? A gente tem esses dois mecanismos centrais para falar sobre a regulação do sono, é a adenosina. E a gente pode chamar isso de pressão do sono, de forma geral. Então, o que acontece? A gente acorda e automaticamente, aqui vocês conseguem ver se ali no processo C, no processo C, não, desculpa, no processo S, que aqui eles falam, né, que seria como uma pressão do sono. Então, quanto mais tempo tu passa acordado, maior é o acúmulo de adenosina no teu corpo. E ela basicamente vai ser meio que detectada como uma substância meio tóxica que tem que ser eliminada. Então, essa adenosina. Tô há 2 horas acordado, tenho uma concentração pequenininha de adenosina. Mais 2 horas, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quanto mais adenosina liberada no teu corpo, maior vai ser o teu impulso por dormir. Então, ele dá demonstra, né, através do nosso corpo a necessidade de dormir. Só que, qual que é o problema principal que a gente tem hoje relacionado com a adenosina? O consumo excessivo de cafeína de todos os tipos. Então, aqui a gente não tá falando só de café, a gente tá falando de café, de energético, de cápsulas de cafeína mesmo, né, de suplementos, de chimarrão, de tudo que pode gerar esse estímulo ao nosso corpo, né? E por que que uma coisa está relacionada à outra? Porque a cafeína, ela se liga exatamente nos mesmos receptores da adenosina. E aí, quando a gente consome a cafeína, ela impede que a adenosina se ligue nesses receptores. Por isso que, quando a gente está com sono e toma um café, a gente tende a ficar um pouco mais desperto, porque a gente está colocando essa cafeína ali para dentro e impedindo que a adenosina se ligue nos receptores que vão nos indicar que a gente precisaria dormir, né? Geralmente a gente acaba tendo um rebote por conta disso, que é o quê? Tu faz esse mecanismo, então a cafeína tá ligada nos receptores, só que quando acaba o tempo de vida dela, ela sai e rapidamente toda essa adenosina que está em excesso se liga nos receptores. E aí a gente pode ter um rebote que é o sono excessivo de, tipo assim, exaustão, que tu não consegue ficar acordado e precisa e sai dormindo pelos cantos, justamente por conta desse processo. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar ao máximo consumir cafeína ali passando às 2, 3 da tarde, porque a meia-vida da cafeína ela é de mais ou menos 6 horas, então ela vai ficar no nosso corpo por um longo tempo. Então, se tu toma ali, ó, 8 horas da noite, vai chegar na hora de dormir e ela vai continuar aqui, ó, fritando o teu cérebro, fazendo tu ficar acelerado, e isso não é uma coisa boa. Então, um dos trunfos que a gente tem para impedir que todo esse processo aconteça, né, é limitar o horário da cafeína. Então, se tu consegue tomar de manhã, limitar a cafeína até ali umas 3 da tarde,
e isso já vai trazer efeitos positivos. E tu pode me dizer, ah, Vitória, porque eu também era assim. Ah, Vitória, mas eu tomo a cafeína e eu consigo dormir da mesma forma. Mas o nosso sono não acontece da mesma forma, tá? Porque ele precisa é, de um descanso, precisa atingir zonas específicas de descanso para que a gente tenha de fato um sono que ele seja reparador, né? Então, por conta disso, a gente tem que limitar um pouquinho a cafeína. E só para contextualizar para vocês, por que que é tão importante, né, a gente é, ter esse sinal de que a adenosina é tóxica, né? Porque qual vai ser o mecanismo do nosso corpo? A adenosina, ela vai ser retirada, ela vai ser metabolizada, eliminada do corpo durante o sono. Então é por isso que a gente tem aqui, se vocês olharem essas ondinhas, então a gente tem a adenosina crescendo, 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 e quando a gente tá acordado, a gente dorme, ela é metabolizada e sai, então diminui a adenosina, a gente acorda, esse processo vai acontecendo de novo. Então quando a gente evita de dormir, a gente acaba acumulando muita adenosina e isso pode trazer efeitos negativos. E aí vocês podem falar, mas Vitória, por que que eu tenho que dormir, né? Afinal, o que que acontece? Por que que eu tenho que fazer todas essas coisas que tu tá me falando? O sono, ele é fundamental para praticamente todos os setores do nosso corpo, tá? A gente pode falar aqui sobre a melhora da imunidade, que é reforçada durante o sono, sobre a própria questão do descanso, né? Então, o descanso ele é fundamental também para controle de glicemia, principalmente para vocês que estão em processo de emagrecimento. Ah, eu não consigo me controlar, eu tô sempre comendo demais, isso aqui. Repara o teu sono. Porque muitas pessoas, por falta de sono, têm descontrole alimentar. Então, tu tem menos controle em relação a escolher o que tu tá comendo, tu tem mais necessidade, mais vontade de comer alimentos mais gordurosos, mais palatáveis, com mais calorias, mais carboidrato. E isso é por conta de um sono insuficiente. Além de tudo, também a gente tem a própria questão da produção de massa muscular, né? Então, o sono ele é fundamental para a reparação dos tecidos musculares, para que tu esteja disposto para executar os teus treinos no dia seguinte, além de ser um fator muito importante para a produção de massa muscular. Então, assim, não adianta tu me falar assim, ah, Vitória, mas eu quero começar a tomar whey, quero creatina, não sei o que, nananana, e o teu sono não tá em dia. Primeira coisa que tu tem que fazer é ir tentando melhorar o sono. Aí tu me fala, Vitória, mas eu não posso. Ok, vamos encontrar formas aqui de tentar melhorar um pouquinho, vamos colocar um pouquinho mais de sono no final de semana, vamos fazer não sei o que, nananana, mas tenta melhorar o teu sono. E é aquilo, não te compara com os outros, faz o melhor que tu pode. Se a gente fosse falar sobre recomendação, a gente falaria de 7 a 8 horas de sono por noite. Mas é aquele ideal, né? De tu dormir o quanto tu estiver com sono. Existem sim algumas pessoas que podem dormir um pouquinho menos, existem outras pessoas que podem dormir um pouquinho mais, que necessitam de tempos diferentes para ter esse sono reparador. Mas no geral é isso. Coisas também que são importantes de serem faladas. Álcool, outras substâncias, né? Maconha, coisas assim. Esse tipo de coisa a gente geralmente tem. Ah, não, eu tomo e eu durmo e eu apago. Esse apagar, ele não é a mesma coisa do que o sono reparador. Tanto que vocês podem ver que muitas vezes, quando as pessoas acordam, né? Vindos, por exemplo, ali de consumo maior de álcool, qualquer coisa assim, tu acorda cansado, que parece que tu não descansou. Justamente porque esse sono que tu teve, ele foi um sono assim, ó, de desligar disjuntor e não de descansar de fato. Então, por isso que a gente sempre fala para também controlar essas quantidades, porque isso pode ser um perigo bem grande para você. E para finalizar, porque aqui a gente já se passou um pouquinho do horário, eu queria deixar muito como dica para vocês esse livro, que foi um livro fabuloso que eu li, assim, que me abriu as portas para toda essa questão relacionada ao sono, que é Porque Nós Dormimos. Ele tá aqui do meu lado, inclusive, ó, cheio de anotações de verdes, de marca-páginas. É um livro muito bom e todas as coisas que eu trouxe aqui para vocês, comentei, ele tem contextualizado, detalhado aqui ao longo do livro, então é um livro muito bom. E uma outra recomendação que eu também posso deixar para vocês é que vocês procurem quem tá vendo essa aula, se não conseguir sozinho e quiser me chamar para que eu passe links, tudo a gente passa, mas que vocês procurem o Wesley. Ele tem no YouTube canal, ele tem podcast no Spotify, tem várias ferramentas e lá ele é um meu Deus, me fugiu a palavra. Neurocientista. E ele trabalha muito com essas questões de sono, saúde mental e tudo, até porque o sono também é um fator extremamente protetivo ou perigo, né? Se tu não dorme, para o desenvolvimento de
doenças mentais, problemas psicológicos. Então, ele fala muito sobre isso, explica, contextualiza um pouco sobre essas coisas que a gente conversou. Então, o que eu posso dizer para vocês? Durmam, não deixem de lado, não ignorem o sono de vocês, porque essa é uma parte muito importante. Não só para o objetivo que vocês tenham aqui, sendo ele ganhar massa muscular, sendo ele emagrecer, né? Como também para a longevidade de vocês, para garantir a saúde futura de vocês, certo? Beijos. Qualquer dúvida, me chamem, entrem em contato comigo e muito obrigada por assistirem mais essa aula.